Hoje eu quero falar com você, pastor, presbítero de igreja local. Quero compartilhar com vocês hoje, nesse vídeo, as 4 principais responsabilidades de cada pastor ou presbítero junto à sua igreja local. São 4 aspectos que você não pode negligenciar, porque são responsabilidades que Deus colocou sobre você para que você cumpra a sua missão junto à sua igreja. Eu sou Bruno, eu sou pastor e plantador da Igreja Aviva aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Sou também mestre em neurociências e comportamento e aqui nesse canal, Equipando Igrejas, trago material e conteúdo de qualidade para você, pastor, aplicar em sua rotina diária junto à sua igreja local. Pois bem, vamos falar sobre essas 4 responsabilidades que você não pode negligenciar. E antes de entrarmos nas 4, eu quero relembrar esses 2 versículos que estão na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que dizem muito sobre a nossa responsabilidade. O texto que está na tela diz assim: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." Pois bem, não vamos entrar em detalhes a respeito da análise desse texto, mas uma coisa fica muito evidente, que a função dos pastores mestres, que aqui nesse trecho dizem respeito à mesma e única pessoa, ou seja, os pastores de uma igreja local, tem como grande responsabilidade aperfeiçoar os santos, ou seja, equipar os membros das comunidades locais para que estes, como o texto diz, desempenhem o seu serviço. E o resultado é a edificação do corpo de Cristo. Então nós, pastores, presbíteros, temos a obrigação de darmos condições para que os membros de nossa comunidade local sejam capacitados, sejam equipados, para que eles façam a obra do ministério que Deus chamou para que eles assim fizessem. E a partir dessa passagem eu quero aqui trazer as 4 grandes responsabilidades. E a primeira delas é o discipulado, fazendo discípulos para Jesus. Você certamente se lembra dessa passagem marcante de Jesus pouco antes de subir aos céus, e ela está lá em Mateus capítulo 28. Você acompanha na tela e diz assim: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Pois bem, Jesus, ressurreto, prestes a ascender aos céus, deixa a sua última informação, a sua última orientação. É fato que essa orientação não seria uma orientação qualquer. Essa orientação nada mais é do que a missão da Igreja de Jesus. Ele sobe aos céus e diz: "Deixo o Espírito Santo com vocês, mas vocês então continuem a obra que eu tenho feito. Continuem o que eu iniciei", ou seja, façam discípulos de todas as nações. Portanto, essa é a missão da igreja. Essa missão responde à pergunta: o que fazemos? E é a atribuição dos pastores, dos presbíteros, fazer discípulos para Jesus. E eu te pergunto, você tem cumprido esse papel? É fato, eu sou pastor e eu sei o quanto a nossa agenda é tumultuada. Muitas vezes temos que apagar diversos incêndios ao longo dos dias, mas nós não podemos negligenciar essa primeira importantíssima atribuição dos pastores, que é fazer discípulos para Jesus. Pois bem, fazemos discípulos para Jesus, mas não é do nosso jeito, é nos moldes de Jesus. Eu quero aqui já antecipar que vamos ter um vídeo nessa série a respeito de como Jesus fazia discípulos. Mas hoje eu quero trazer uma forma resumida para que você comece a refletir se você fazia discípulos, ou melhor, se você faz discípulos como Jesus fazia os seus. Pois bem, você se lembra que Jesus tinha diversos raios de influência. Jesus pregava para as multidões. Então multidões vinham ao seu encontro para ouvi-lo pregar. Inclusive vinham ao seu encontro para receber pão e peixe, quem sabe. Mas o fato é que o primeiro grupo de influência de Jesus era esse grande grupo, as multidões. Mas se você perceber atentamente os evangelhos, você identificará que Jesus não investia tanto do seu tempo junto às multidões. Num grupo menor do que as multidões, nós temos os discípulos, não os apóstolos, os discípulos. Você se lembra daquele trecho em que Jesus envia 70 discípulos, por assim dizer, para o campo missionário?
Num raio menor de influência, temos assim os apóstolos, que eram 12 dos seus discípulos. Com os apóstolos, sim, Jesus tinha mais tempo de qualidade. Jesus investia realmente a sua vida. E alguns estudiosos dizem que Jesus investia cerca de 70% do seu tempo junto aos apóstolos. Mas não só isso. Havia um raio ainda menor de influência, que era Pedro, Tiago e João. Esses eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, além dos 12. E claro, se formos ainda mais criterioso, temos a figura de João. E é nessa perspectiva que devemos reproduzir o discipulado em nossas igrejas. Nós temos as multidões, nós temos grupos menores, talvez de líderes, nós temos grupos pequenos de 12 pessoas, e claro, não é um número mágico aqui, pode ser 5, 7, 10, 12, 15, enfim, um grupo menor que nós investimos mais na nossa vida. E há também um mini grupo marcado aí por cerca de 2, 3, 4 pessoas. E a partir desses raios de influência, nós criamos um caminho do discípulo. Mas aqui fica a expectativa para um próximo vídeo. O ponto é, precisamos fazer discípulos nos moldes de Jesus. Olha o que Paulo diz ao seu discípulo Timóteo. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Qual é a ideia aqui? A ideia que está por trás desse texto é que discípulos fazem discípulos, que por sua vez fazem discípulos e assim sucessivamente. Portanto, a nossa tarefa como discipuladores só está concluída na vida de um indivíduo quando este indivíduo já está se reproduzindo. Então a ideia é que eu faça um discípulo e o prepare para que ele faça outros discípulos. Foi isso que Paulo diz. Paulo então entende que ele era o discipulador de Timóteo. Timóteo, então, deveria transmitir isso a homens fiéis, e esses homens fiéis deveriam transmitir a outros. A gente percebe aqui 4 gerações de discípulos. E há a ideia, segundo alguns teólogos, de que quando encontramos ou quando conquistamos 4 gerações de discípulos em nossa comunidade local, temos aí um movimento que se perpetua naturalmente de discipulado. E a pergunta que não quer calar é: você, pastor, tem investido tempo discipulando os membros de sua comunidade? Ainda que, claro, você não vai ter tempo com toda a multidão, independente, claro, eu não conheço o tamanho da sua igreja, mas independente do seu tamanho, é evidente que você precisa ter um grupo de pessoas que você precisa se dedicar de forma mais intensa. Pois bem, temos o discipulado como a primeira atribuição dos pastores e agora temos a doutrina, ensinando as Escrituras. Não entenda aqui doutrina numa perspectiva de doutrinas humanas ou usos e costumes. Não. Isso aqui diz respeito a realmente, literalmente, ensinar as Escrituras. E Paulo também diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pastor, nós precisamos pregar e ensinar a palavra. Nós não estamos em nossas comunidades locais para ensinar filosofias humanas, ainda que possamos trazer alguns ensinamentos humanos práticos. No entanto, a nossa principal atribuição é pregar a palavra de Deus. E então aqui falamos sobre a estratégia da igreja, que responde à pergunta: como fazemos? Então aqui respondemos a pergunta: como fazemos? Ou seja, aqui é a estratégia da igreja. E como pregamos e ensinamos a palavra em nossas comunidades locais? Primeiramente, precisam ser mensagens cristocêntricas. O nosso foco precisa ser Jesus. Então as nossas pregações de domingo não podem ter outro foco que não Cristo. Assim como, de repente, uma escola bíblica dominical, estudos em casa, estudos bíblicos, pequenos grupos, de uma forma ou de outra, o nosso foco precisa ser Cristo. Precisamos também ter aqui um equilíbrio entre lei e graça. Pregações ou ensinos com foco excessivo na lei criam ambientes legalistas, criam ambientes focados em mérito, em performance, em medo muitas vezes, o medo de ir para o inferno. E não que a lei não precise ser apresentada, com certeza precisa. No entanto, precisa estar em equilíbrio com a graça. Porque, por outro lado, quando não enfatizamos a lei, e às vezes enfatizamos o outro lado, a graça, muitas vezes a igreja não valoriza o amor de Cristo, tampouco entende que precisa realmente obedecer. E muitas vezes, então, acaba caindo numa libertinagem. Por isso, a importância de apresentar lei e graça.
A lei que mostra os nossos pecados e nos mostra que precisamos de um Salvador, e a graça que diz que o nosso Salvador fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Agora ela nos convida a uma resposta. A lei e a graça nos convidam a uma vida de discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, que, por sua vez, precisa ser apresentado nas nossas pregações e nos nossos ensinos. Precisamos focar na mensagem das boas novas. O Evangelho que diz que, apesar de pecadores, nós fomos resgatados, fomos regenerados, justificados, amados, adotados na família de Deus. E tudo isso pela graça, não porque merecíamos, mas porque Deus fez em nosso lugar. E então, a partir daí, nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Há uma necessidade de resposta focada em obediência. Isso é o Evangelho. De pecadores a santos, separados por Deus para uma obra sagrada. E você é convidado a fazer parte dessa missão de Cristo na Terra. Desculpa, não só você, todos os membros de nossa comunidade, é claro. Bom, as nossas mensagens precisam de uma análise exegética e hermenêutica. Nós não podemos usar um texto bíblico fora do seu contexto. Nós precisamos levar em consideração quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, quais as intenções do autor a escrever aquilo, em qual o contexto maior que ele está inserido, que literatura é, se é salmos, se é provérbios, se é uma carta, se é um evangelho, se é literatura apocalíptica, enfim, nós precisamos ter clareza e então fazermos uma análise exegética e hermenêutica muito bem feita. Porque nós precisamos entender a intenção do autor. Nós não podemos pegar um texto bíblico e dar a nossa própria interpretação sem ter luz da própria Escritura para interpretarmos aquilo. Nós não temos essa liberdade. Por isso, o cuidado com a análise em exegese e em hermenêutica. Os nossos sermões precisam ser contextualizados. Eu não posso pregar um sermão como se eu estivesse pregando no século XVI. Eu preciso pregar para essa geração. Eu preciso responder às demandas que a nossa cultura tem, que as pessoas da nossa comunidade lutam, os seus sonhos, as suas dificuldades, os seus medos. Nós precisamos responder a estes. E mais, os nossos sermões precisam ter aplicações muito práticas. Os nossos membros de nossas comunidades precisam sair no domingo tendo noção clara do próximo passo a tomar. Eles precisam saber de que forma vão aplicar em sua rotina diária aquele sermão pregado por nós. Então, o resultado que teremos é um grupo de cristãos maduros, quando pregamos a palavra. A terceira responsabilidade de cada pastor é a disciplina, que é a ideia de restaurar o pecador. Paulo diz aos Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Quando identificarmos alguém de nossa comunidade local que esteja em pecado, o nosso foco precisa ser em restaurar aquela pessoa, restaurar a comunhão com a comunidade local, ajudá-la a restaurar a sua comunhão com Deus. E não num tom de cobrança, mas como Paulo diz, num espírito de brandura. Precisamos então ir ao encontro do pecador, não para julgá-lo, não para condená-lo, mas para amá-lo e então ajudá-lo a ser restaurado na comunidade local. Essa também responde à pergunta como fazemos. Então a disciplina também é uma estratégia, assim como o discipulado. E a ideia então é restaurar os membros que estão em pecado, não puni-los. Disciplina não é punição. Nós não estamos ali para separá-lo da ceia, por exemplo. Claro, talvez ele precise ser separado de alguma atribuição, de alguma função, mas jamais podemos separá-lo do momento da ceia do Senhor, que é o momento de máxima comunhão com Cristo que aquele indivíduo tem e precisa ter. Então a ideia de restaurar é muito diferente de punir. Com amor, com espírito de brandura, vamos ao encontro do pecador e ajudamos que ele seja restaurado à comunhão com o corpo, assim como com a comunhão com o Pai. E Jesus também diz lá em Mateus 18, se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular, se ele ouvir, você ganhou um irmão. Claro, aqui Jesus trata de um processo de disciplina em detalhes, e a gente não vai entrar em detalhes a respeito disso. Mas aqui eu quero simplesmente trazer a ideia de que Jesus mesmo disse que se o irmão pecar contra você, repreenda-o em particular, cuidado para não expor esse indivíduo numa primeira ocasião,
E se ele ouvir, pronto, você conquistou aquele irmão. Então, e por fim, a quarta responsabilidade de nós pastores diz respeito à direção, a ideia de inspirar pessoas. Então, estamos falando agora sobre visão da igreja. E visão da igreja responde à pergunta: para onde estamos indo? Para onde a igreja vai? Portanto, é de nossa responsabilidade, em primeiro lugar, definir a nossa visão. Vale a pena aqui frisar de que quando falamos sobre visão, não estamos falando sobre algo místico, uma suposta revelação, uma visão literal que supostamente Deus lhe deu, algo sobrenatural. A gente não está falando sobre isso, ainda que não neguemos o sobrenatural em nossas vidas. Mas o ponto que quero frisar aqui é uma visão que Deus coloca para a liderança da igreja no que diz respeito ao rumo da igreja local. O que vamos fazer como igreja? Qual é a visão que nós queremos, como corpo, buscar alcançar junto com a comunidade? Então, se, por um lado, é nossa responsabilidade definir a visão, e sugiro que você faça isso com um corpo de líderes, talvez com outros presbíteros, com outros líderes, com as suas esposas, enfim, como nós na nossa comunidade procuramos fazer, juntamos uma comissão para juntos desenvolvermos a visão. Eu, como pastor titular, eu simplesmente sou uma espécie de facilitador que coordena esse tipo de reunião para juntos entendermos a visão que Deus tem para a nossa comunidade. Então nós definimos a visão, mas não só isso. Aí sim é função primordial do pastor titular o lançamento da visão. A igreja precisa entender de forma muito didática e precisa também ser inspirada em torno da direção que o Senhor está conduzindo a sua igreja. Por isso nós devemos lançar essa visão. Além disso, precisamos ser os guardiões dessa visão. Porque, como diz uma frase, visão vaza. A ideia de que, imagine você atravessar um grande lago com um punhado de areia na mão. Se você não cuidar, fatalmente aquela areia passa pelas linhas de suas mãos. Então nós precisamos ter muito zelo, porque facilmente esquecemos a visão. Facilmente a nossa comunidade esquece a visão. Por isso precisamos sistematicamente, rotineiramente, lembrar para onde estamos indo, para que a igreja seja inspirada a entrar como que naquela visão, ou melhor, naquela ilustração que trouxe no vídeo anterior, a ideia do barco, do navio. A igreja entre nesse navio e entenda que estamos indo para uma direção e ela compre essa ideia com muita felicidade, alegria e dedicação para que aquilo se cumpra. Então nós somos os guardiões da visão, precisamos estar atentos para que todos compreendam e guardem aquela direção para onde estamos indo. Portanto, finalizo aqui esse vídeo, relembrando as 4 responsabilidades nossas, pastores. Primeira delas, discipulado, que responde à pergunta: o que nós fazemos como igreja? Nós fazemos discípulos para Jesus. Segunda responsabilidade é doutrina, que responde à pergunta: como fazemos? Então, fazemos discípulos ensinando as Escrituras, pregando as Escrituras, com foco em Cristo, no Evangelho e assim por diante. A outra atribuição nossa é a disciplina, que também responde à pergunta estratégica de como fazemos. Nós cuidamos daqueles que estão em pecado e trazemos de volta a comunhão. E, por fim, a nossa quarta principal responsabilidade é a direção, que responde à pergunta: para onde vamos? Então, pastor, líder, presbítero, não negligencie essas atribuições que o Senhor deu a você junto à sua comunidade local. Portanto, pastor, presbítero, eu deixo aqui essa última pergunta. Você tem cumprido suas responsabilidades junto à igreja local? Eu sou Bruno e eu tenho aqui esse canal Equipando Igrejas para te ajudar com materiais de qualidade, com conteúdo de qualidade, para ajudar nas suas demandas rotineiras dentro da sua comunidade local. Eu sei o quanto é difícil e eu tenho sido abençoado por inúmeras organizações ao redor do mundo, com materiais, enfim, com conteúdo de qualidade, e eu me disponho aqui em passar para vocês de forma gratuita. Então você pode contribuir de alguma forma, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando com outros pastores, com os seus líderes de sua igreja, e juntos podemos contribuir com a missão de Deus na terra, espalhando o seu nome para que esse nome, o maior nome que existe, seja glorificado. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe e até lá.